Boa tarde. Hoje é 11 de setembro de 2009, sexta-feira. Começa agora o Notícias em Debate pela TVB, o SBT da nossa região. Programa que tem como cunho principal discutir os temas políticos do nosso dia a dia, sempre com convidados especiais, como é o caso de hoje. Nosso convidado é o deputado estadual da nossa região, Jonas Donizete, do PSB. Com o deputado Jonas Donizete, com o senhor e com a senhora que estão assistindo em casa, faremos juntos o Notícias em Debate desta tarde. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Elton. Alegria toda minha estar aqui no seu programa. Meu cumprimento a todos de Campinas e especialmente de toda essa vasta região. A audiência regional do seu programa é impressionante, Elton. As cidades que a gente visita, as pessoas comentam sempre, falam a respeito da nossa vinda aqui no seu programa. Bom, deputado, hoje é 11 de setembro, uma data que ficou mundialmente conhecida como uma data de violência, né? Aqui em Campinas, nessa altura, nós estávamos velando o prefeito Toninho, há 8 anos atrás. Enquanto que em Nova York, as torres gêmeas estavam se desabando com atos de terrorismo. 8 anos depois, mudou muita coisa, em nível assim, vamos colocar, de política em Campinas e de violência no mundo. Olha, eu acho que essa data é que às vezes quando nós vivemos o episódio histórico, quando nós estamos vivendo no momento que ele aconteceu, a gente não se dá conta. Mas se a gente pegar, por exemplo, Pearl Harbor, que entrou para a história, foi um bombardeio na costa dos Estados Unidos, né? Esse ataque foi um ataque no coração dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, eu fui em Nova York, de ver lá o local onde eram as torres. Depois de um tempo de acontecido, isso foi o ano passado, né? Até hoje você percebe que as pessoas têm aquele sentimento, aquela coisa de estarrecimento sobre o que aconteceu, né? Eu acho que foi realmente um fato, e eu me recordo, você citou um exemplo, porque eu fui o vereador mais votado na época que o Toninho, eu que dei a posse por prefeito Toninho, entreguei o diploma de prefeito para ele. E a gente estava realmente naquela coisa, naquele misto de tristeza e naqueles preparativos para que a Isalene assumisse, que era a vice-prefeita. E nós estávamos, quando chegou a notícia, era algo assim, eu recebi um telefonema da minha esposa, falando de um avião que tinha batido num prédio, mas era uma coisa, aí de repente outro avião, aí depois é que a gente foi se dar conta do tamanho, da proporção do que tinha acontecido. Eu acho que isso influenciou bastante em muitas coisas que aconteceram depois, no decorrer aí dos anos. E em Campinas, politicamente, o senhor esteve na Câmara enquanto Toninho governou o município, durante os 9 meses que ele governou o município. Na época, há de se recordar, que houve uma votação, a chamada votação de esperança. A cidade tinha uma esperança muito grande depositada no Toninho. E depois acabou acontecendo esse fato. Foi muito difícil, Elton. Eu tenho uma teoria que eu falo o seguinte, não desprezando a pessoa que é candidata a vice, mas eu falo que a eleição é como se fosse um vestibular para você entrar numa faculdade. Quem é o candidato, ele presta o vestibular, então ele se prepara, eleição não é fácil, você é exposto, as pessoas querem saber as suas ideias. Aí depois você assume o poder e já não é fácil. Que dirá o vice, que não passou por nada disso, né? Que é uma figura que, numa circunstância como essa, de uma tragédia, assume um cargo que a pessoa não estava esperando. Então, eu acho que é muito complicado. Tem pessoas que, às vezes, acabam se revelando e mostrando, assim, grandes administradores. No caso de Campinas, com todo respeito, mas eu acho que não foi isso que aconteceu, né? Campinas teve aí muitos problemas em decorrência desse acontecimento, que depois, com o passar do tempo, as coisas foram se ajustando. Deputado, vamos começar falando do seu partido, já que nós estamos há praticamente um ano dessa próxima eleição. As notícias que correm nos jornais e nas rodinhas é que a sua definição é postular uma cadeira em Brasília, na Câmara dos Deputados. O seu partido tem um nome em evidência, que é o do Ciro Gomes, até iria disputar o governo do Estado, mas ele quer disputar a presidência da República, enfim. Como é que está o PSB nessa altura do campeonato? Em nível nacional, estadual e regional? Olha, Elton, nós estamos formatando aí as possibilidades para as eleições, as candidaturas, né? Tem muita gente se filiando ao partido, pessoas que querem ser candidata a deputado estadual, a deputado federal.
Nós ainda temos a esperança de uma candidatura forte aqui para o estado de São Paulo. Existe ainda uma possibilidade do Paulo Scaff. Eu estarei conversando com ele na próxima semana, que é o presidente da Fiesp. Fez um trabalho muito bom na área educacional, talvez ser o candidato do PSB ao governo do estado. Eu acho que a questão do Ciro no estado de São Paulo, embora ainda seja ventilado, mas ele é um político que fez toda a carreira dele, foi governador do Ceará, é um político de âmbito nacional, né? Então eu acredito que o desejo dele seja realmente pleitear a presidência da República. Eu defini aí por uma questão de federal, não por vaidade pessoal, é que eu já estou no meu segundo mandato de estadual, acredito que fiz um bom trabalho, trabalhei muito pela região e acho assim, na vida às vezes você precisa mostrar um pouco de ambição. A ambição desregrada, ela não é boa, mas a pessoa também se acomodar e ficar naquela zona de conforto, ela passa a seguinte imagem, fala, não, eu estou querendo mais cuidar da minha vida do que de outras coisas, né? Então eu sempre gostei de desafios e devo enfrentar mais esse na minha vida, que deve ser aí a candidatura federal. E aí a parte de estadual, nós temos os vereadores aqui de Campinas que podem se dispor a ser candidatos, outras pessoas da região. Tem o prefeito Hamilton de Pedreira, o Hamilton Bernardes. Ele está pensando, porque na cidade de Pedreira, eu fui um candidato lá que eu ganhei do Lula em Pedreira, eu tive mais votos que o Lula. Eu tive 60% dos votos com o apoio do Hamilton e trabalhei muito por Pedreira. E eu penso assim, que seria uma maneira de deixar uma pessoa talvez no meu lugar para continuar esse trabalho, né? O Hamilton está pensando, ele vai precisar renunciar à prefeitura, mas eu tenho incentivado ele, porque ele já cumpriu um mandato, já é o segundo, já é o terceiro, né? Tem o vice dele, que é uma boa pessoa, o Toninho Ganzaroli. Tem experiência, já foi prefeito da cidade também? Prefeito. Eu tenho incentivado o Hamilton a assumir essa candidatura aí a estadual, o Hamilton Bernardes, prefeito de Pedreira, e outras figuras aí do nosso partido que a gente está vendo aí a possibilidade de lançar também, o pessoal costuma falar em dobrada, né? Eu indo para federal e outras pessoas para estadual.